Para a gente conseguir acompanhar bem aqui o piano, a gente precisa saber encadear os acordes. A maneira que você vai tocar um acorde, ou seja, a inversão, depende do encadeamento, da sequência a qual aquele acorde está inserido. Mas, afinal de contas, o que é um encadeamento de acordes? É o movimento das notas entre um acorde e outro. Quando a gente toca uma sequência de acordes, de um acorde para outro, a gente tenta mover as notas o mínimo possível e ainda manter as notas em comum na mesma posição. Então, basicamente, a gente tem essas duas regras ao fazer um encadeamento de acordes. Quando a gente vai passar de um acorde para o outro, a gente tenta manter as notas em comum aos dois acordes na mesma posição e mover as outras notas o mínimo possível. Vamos pegar um exemplo aqui em Dó maior, com os graus 1, 5, 1. E aí vamos lembrar do campo harmônico, o grau 1 de Dó maior é o próprio Dó maior, e o grau 5 é o Sol maior. Então a gente teria 1, 5 e 1. Aqui eu não estou encadeando os acordes, porque eu estou dando saltos aqui para passar do 1 para o 5 e do 5 para o 1. Vamos aplicar as regras do encadeamento então. Entre Dó maior e Sol maior, tem alguma nota em comum? Tem a nota Sol, né? Então, se eu começar o Dó maior na posição fundamental, aqui, eu vou tentar manter a nota Sol aqui. Para eu manter essa nota, eu preciso fazer o acorde de Sol maior na primeira inversão. Então, Sol maior na posição fundamental, primeira inversão. Assim, então, fica 1, 5, 1 de forma encadeada. Eu mantive a nota em comum e movi as outras notas o mínimo possível, evitando saltos. Vamos ver, por exemplo, se eu começar o Dó maior na primeira inversão. Então, estou aqui, a nota em comum, Sol, tenho que manter ela aqui. Então, eu vou fazer o quinto grau, o acorde de Sol maior, na segunda inversão. 1, 5 e 1. E se eu começar o Dó maior na segunda inversão? Aí a nota Sol, que é em comum, está aqui. É só eu fazer o Sol maior na posição fundamental. E aí fica 1, 5, 1. Viu então como é que a posição do acorde depende de onde você começar o encadeamento, como eu estava comentando, né? Vamos ver como é que fica essa sequência então no tom de Lá maior. O primeiro grau é o próprio Lá maior, o 5 é Mi maior. Para a gente encadear, aplicar as mesmas regras. Entre Lá maior e Mi maior, tem uma nota em comum? Tem a nota Mi. Então, se eu começar o Lá na posição fundamental, para eu manter a nota Mi aqui, eu faço o acorde de Mi maior na primeira inversão. Se eu começar o Lá maior na primeira inversão, a nota Mi, que é em comum está aqui, eu faço o acorde de Mi maior na segunda inversão. E se eu começar o Lá maior na segunda inversão, a nota Mi está aqui, é só começar o acorde de Mi maior na posição fundamental. Bom, antes de eu acrescentar mais acordes aqui na nossa sequência, eu quero que você pratique 1, 5, 1 em todos os tons maiores, começando o primeiro grau, primeiro na posição fundamental, depois na primeira inversão e depois na segunda inversão, encadeando os acordes. Agora, então, a gente vai acrescentar mais acordes aqui à nossa sequência. Então, a gente vai continuar em Dó maior e aí a gente vai ter 1, 5, 6, vamos lembrar que no campo harmônico maior o sexto grau é menor, então Lá menor, 3, que também é menor, Mi menor nesse caso, depois vai ser 4, 2, que também é menor, 4 de novo e 5, tá aparecendo aí na sua tela, né? Mas aqui eu não estou encadeando os acordes, eu estou dando vários saltos. Vamos continuar então aplicando as regras do encadeamento. Eu vou optar a começar essa sequência com o Dó maior na segunda inversão. E aí, então, a gente já viu que para fazer o próximo acorde da sequência, que é o Sol maior, basta eu fazer o Sol maior na posição fundamental, porque eu mantenho a nota em comum aqui. O próximo acorde é um Lá menor. Entre Lá menor, que tem as notas Lá, Dó e Mi, e Sol maior, que tem as notas Sol, Si e Ré, não tem nenhuma nota em comum. Nesse caso, então, a gente procura mover todas as notas o mínimo possível. Se eu estou aqui em Sol maior na posição fundamental, o melhor a fazer é o Lá menor na própria posição fundamental. O próximo acorde é o terceiro grau.
que é Mi menor, Mi, Sol e Si. Entre Mi, Sol e Si e Lá, Dó, Mi de Lá menor, que é o acorde que eu tô, tem a nota Mi em comum. Então, se eu tô aqui, Lá menor, com a nota Mi aqui, para eu manter a nota Mi nessa posição, eu preciso fazer o acorde de Mi maior na primeira inversão. Vamos rever como é que ficou até agora? Então, eu tenho 1 na segunda inversão, 5 na posição fundamental, 6 na posição fundamental e 3 na primeira inversão. Próximo acorde é o quarto grau, nesse caso é Fá maior. Entre Fá maior, que tem as notas Fá, Lá e Dó, e Mi menor, Mi, Sol e Si, também não tem nenhuma nota em comum. Então a gente move todas o mínimo possível. Se eu estou aqui em Mi menor, eu vou manter essa posição e fazer o Fá maior na primeira inversão. Próximo acorde é um Ré menor, que tem as notas Ré, Fá e Lá, é o segundo grau, né? Entre Ré, Fá e Lá e Fá, Lá, Dó de Fá maior, que é o acorde que eu tô, tem as notas Fá e Lá em comum. Então eu tô aqui no Fá maior, eu vou manter a nota Fá e Lá, só vou trocar a nota Dó pela nota Ré. Então, quarto grau na primeira inversão, Ré menor na segunda inversão. Vamos pegar lá do começo. 5, 6, 3, 4 aqui na primeira inversão, 2 na segunda inversão, daí eu volto para o 4 e eu finalizo a sequência no quinto grau. Vamos pensar, entre Sol, Si, Ré de Sol maior, que é o quinto grau aqui, e Fá, Lá, Dó de Fá maior, também não tem nenhuma nota em comum. Então o mais lógico a fazer seria eu fazer o Sol maior aqui, para encadear aqui com Fá maior. Só que em uma música é muito comum a gente repetir a sequência de acordes várias vezes. Então depois do quinto grau, que é o último acorde da sequência, eu vou voltar para o primeiro grau. Então a gente tem que ter isso em mente. O primeiro grau eu estou fazendo aqui na segunda inversão. Se eu fizer o Sol maior aqui, fica distante, ó. Então, do penúltimo acorde, que é o quarto grau, para ir para o quinto grau, que é o último, eu vou vir aqui, com ele na posição fundamental, que aí eu já fico pronto para recomeçar a sequência. Então, no encadeamento de acorde, a gente tem que aplicar as regras, mas também sempre considerar da onde a gente está vindo, da onde a gente está e para qual acorde a gente vai. Bom, agora eu quero passar rapidamente com vocês no dedilhado que eu estou fazendo aqui nessa sequência de acordes. Como eu disse, cada acorde vai ter um dedilhado de acordo com a sequência que ele está inserido. Então, o primeiro grau, eu estou fazendo 1, 3, 5. Quando eu vou para o quinto grau, Sol maior, eu estou fazendo 1, 2 e 4, que aí fica fácil de encadear aqui. Quando eu vou para o Lá menor, eu faço 1, 3, 5, porque do Lá menor eu já venho aqui para o Mi menor, que é 1, 2, 5. Então fica 1, 5, 6, 3. Vou manter esse mesmo dedilhado para ir para o Fá maior. Para ir para o Ré menor, eu só vou trocar o 2 pelo 3. Troco de novo para voltar para o Fá. E faço aqui 1, 2, 4 para voltar para o Sol maior. E assim recomeçar. Viu como é que fica mais fácil tocar com os acordes encadeados e o som também fica mais agradável? Pois bem, agora a gente vai incrementar esse som colocando a mão esquerda. Como eu disse, o piano é um instrumento de uma extensão bem grande, com registros graves, médios e agudos. E aqui a gente está simulando uma situação de você acompanhar um aluno, gravar uma base ou se acompanhar. Então a gente vai utilizar essa extensão colocando os baixos com as notas fundamentais de cada acorde. A nota fundamental de cada acorde é a nota que dá nome ao acorde. Então, aqui com essa mão esquerda, vou tocar junto com a direita, primeiro grau, Dó, você pode fazer 2 oitavas abaixo do Dó central, se você tiver aí no seu instrumento. Depois você faz Sol, sexto grau é Lá, depois você vem para o Mi, Fá, Ré, Fá e Sol. Então vou passar só a mão esquerda, fica Dó, Sol, Lá, Mi, Fá, Ré, Fá e Sol.
E aqui você vai sempre fazer as notas fundamentais. Mesmo que na mão direita você comece o acorde, às vezes pela terça ou pela quinta do acorde, não tem problema. Você só vai fazer uma nota diferente no baixo quando vier na cifra. Por exemplo, quando vem C barra E, quer dizer, Dó com baixo em Mi. Aí, nesse caso, o seu baixo, a nota mais grave, vai ser a terça do acorde. Por exemplo, uma situação assim. Tá? Se não, você vai sempre, para começar, né, tocar as notas fundamentais nos baixos. E aí você pode incrementar a sua mão esquerda fazendo ela em oitavas, por exemplo. Você pega a nota fundamental e repete uma oitava acima. Sol, Lá, ficou um som bem cheio, né? Mi, Fá, Ré, Fá e Sol. Outra possibilidade também é você fazer na mão esquerda a fundamental e a quinta de cada acorde. Fica assim, por exemplo, então Dó maior, fundamental e quinta, Sol maior, fundamental e quinta, Lá menor, fundamental e quinta, Mi menor, Fá, Ré, aqui eu estou recolhendo os dedos para vocês visualizarem, né? Mas vocês deixam a mão aqui bem relaxada, Fá e Sol. São possibilidades bem simples, mas que incrementam o som e você pode variar na hora de tocar. Bom, então agora é a sua vez de treinar esse encadeamento de acordes com as duas mãos, primeiro fazendo só as fundamentais na mão esquerda, depois fazendo em oitavas e depois fazendo com as fundamentais e as quintas. Mais importante que saber fazer essa sequência específica de acordes é saber fazer ela em todos os tons. Porque, como eu disse, você tem que ter fluidez na hora de fazer o encadeamento, não ficar pensando muito em cada situação, ter os fundamentos já dominados, interiorizados e conseguir ir conduzindo as notas dos acordes. Então, para isso, a gente precisa praticar realmente nos 12 tons. Eu vou pegar a mesma sequência que a gente tocou e agora fazer em Ré maior com as notas fundamentais aqui nos baixos. Então, vamos começar. Primeiro grau é o próprio Ré maior, na segunda inversão. Depois a gente tem quinto grau, Lá maior, posição fundamental. Sexto grau, a gente tem Si menor, posição fundamental. Terceiro grau, Fá sustenido menor, na primeira inversão. Depois a gente tem quarto grau, Sol maior. Segundo grau, o Sol maior está aqui na primeira inversão. Aí depois a gente vai para o segundo grau na segunda inversão, volta para o Sol maior e fecha no quinto. Então, e agora chegou a sua vez de tocar essa sequência encadeando os acordes nos 12 tons. Agora que a gente já entendeu o encadeamento de acordes e praticou bem uma sequência, eu quero te mostrar outras possibilidades de se tocar esses acordes para você poder variar de acordo com a música ou com o gênero que estiver tocando. E a gente vai começar falando dos arpejos. Tocar um acorde em arpejo ou arpejado significa tocar uma nota de cada vez e não todas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui um Sol maior. Aqui eu estou tocando todas as notas de uma vez, mas eu posso tocar ou somente. Se você vai tocar o arpejo ascendente ou descendente, ou os dois, e o ritmo desse arpejo, aí vai depender da música ou do gênero musical que você está tocando. Aqui eu quero pegar nossa sequência de acordes, vou voltar para o tom de Dó maior e fazer ela toda em arpejo, com os acordes arpejados. Eu vou tocar as notas dos acordes em colcheias, então se o tempo estiver aqui, né, por exemplo, então vai ficar... Certo? Vamos ver como é que ficam os acordes aqui e você pode tocar com a mão esquerda também, fazendo as fundamentais. Então, primeiro grau, quinto, sexto, terceiro, quarto, segundo, quarto, e aí você retoma.
fica uma forma diferente para você poder variar de acordo com a música que está tocando. Então agora você pode tocar essa sequência de acordes fazendo os arpejos nesse ritmo nos 12 tons. Outra forma bem legal da gente treinar os acordes é aplicando um ritmo na sequência. Aqui eu vou mostrar 2 exemplos, mas você pode praticar essa sequência de acordes nos ritmos que gosta de tocar ou que você precisa tocar no seu trabalho para acompanhar os seus alunos. O primeiro que a gente vai ver é um ritmo de rock ou pop rock. Vai ser o seguinte, a gente vai pensar a mão direita em semínimas em um compasso 4x4. E aí a gente vai tocar 2 vezes cada acorde na mão direita. Então vai ficar, né? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e retoma. Já na mão esquerda, a gente vai fazer os baixos em mínimas, ou seja, uma nota a cada 2 tempos. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Juntando tudo. Agora, é claro, é a sua vez de praticar a nossa sequência de acordes nesse ritmo nos 12 tons. E para a gente encerrar o nosso módulo e a nossa aula, eu vou passar para vocês o ritmo de reggae, que é também muito utilizado na música pop. Dá para vocês tocarem várias músicas, acompanharem seus alunos com esse ritmo. Nesse caso, vai ser um ritmo bem percussivo e as 2 mãos não vão se encontrar. Eu vou tocar primeiro a nota fundamental, aqui o baixo. Depois eu vou tocar a mão direita assim, ó. E aí você toca de maneira bem sequinha, pensando bem nesse efeito percussivo e evita usar pedal de sustain nesse caso. Então fica. Aí o 5º grau e segue. Estudando os acordes com o ritmo fica mais interessante e você também consegue já ficar apto a aplicar nas músicas para acompanhar seus alunos, para se acompanhar e para fazer as produções no estúdio. Essa característica percussiva de tocar esse ritmo como reggae é também muito utilizada quando a gente vai tocar ritmos brasileiros ao piano, como samba, choro e bossa nova. Então sempre que você for tocar esses ritmos, presta atenção em fazer as notas bem sequinhas, não usar pedal de sustain e se concentrar nesse caráter percussivo do piano. Agora, é claro, é você tocar a nossa sequência aqui de acordes com o ritmo de reggae nos 12 tons. É bem importante que você aplique esses conhecimentos nas músicas que você gosta de tocar, nas músicas que você toca no seu trabalho, nas aulas, e você vai vendo que quanto mais você praticar as inversões, mais fluidez no encadeamento de acordes você vai ganhar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula, que o conteúdo tenha sido importante para você. No material de apoio, eu deixo mais sugestões de sequências de acordes para você treinar os encadeamentos. É importante que você treine nas músicas que você goste, que você toque no seu trabalho. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, me acompanhe nas redes sociais e me mande uma mensagem por lá. No Instagram é Guilherme Veronese Piano, no Facebook, YouTube e Spotify, Guilherme Veronese. Muito obrigado e até a próxima.